Taiguara, vocês não estavam ouvindo, infelizmente, a Lu falando. Três informações. Uma informação curiosa para ela. Ela estava conversando com um procurador que uma vez, numa entrevista, falou que o Gonê, que ele havia se referido ao Gonê como um conservador e que o Gonê o corrigiu dizendo que ele não era um conservador, mas também não era de esquerda, que ele era um liberal. Não sei se a gente tem que saber qual é a ideologia de Procurador-Geral da República, não, mas esse é o comentário que o Gonê fez. O que ela ouviu na PGR é o seguinte: Paulo Gonê se debruça sobre a papelada toda da Polícia Federal ao longo de janeiro e uma acusação formal deve surgir ainda no primeiro semestre, e a ideia é que o Supremo faça esse julgamento ao longo de 2025 e encerre ainda em 2025. Isso é crível? Bom, primeiro é preciso dizer que se trata de um inquérito policial de complexidade grande, né? A gente tem um inquérito com relatório final de mais de 800 páginas, com 37 indiciados. Então, esse relatório agora remetido ao Ministério Público, que no caso é a PGR, quando se trata de investigações cuja competência é o Supremo, é a PGR, representa o Ministério Público. E ela tem agora três possibilidades, uma vez recebendo o relatório final. A PGR pode arquivar, considerando que não haveria crime, o que não vai acontecer certamente. A segunda hipótese é a PGR pedir baixa para que a Polícia Federal realize outras diligências que se considerem necessárias. Ou a terceira hipótese é oferecer a denúncia, que é o cenário mais provável. O que significa oferecer a denúncia? Significa, basicamente, uma petição inicial, onde o Ministério Público requer que o Judiciário instaure uma ação penal para apurar aqueles crimes, né? Então, eu não acredito que o Ministério Público vai requerer novas diligências. Acho que o material produzido é farto, né? Os elementos de informação ali são muito sólidos para demonstrar a autoria e materialidade dos crimes. Então, acho que é bastante factível que o MP esteja convencido de oferecer a denúncia. Acho que algumas questões ficam, como, por exemplo, definir se oferecerá uma denúncia única ou fatiar essa investigação, reduzindo, portanto, a termo em algumas denúncias distintas, né? A depender dos núcleos dos autores envolvidos. O que acredito seria o melhor caminho, dado o quantitativo significativo de investigados, né, de indiciados, 37, e levando em conta também as estratégias defensivas que podem ser utilizadas para retardar a tramitação dessa ação penal. Me parece que o mais prudente seria você realmente fatiar para que você possa ter algumas ações penais em andamento, né, ao mesmo tempo. O tempo da ação penal, o tempo de um processo criminal, não é o tempo da política, né? Então, há um rito que se deve observar justamente para que essa ação penal, esse inquérito policial, antes da ação ser instaurada, ele possa realmente ser rígido, ele ser realmente observante em relação ao devido processo legal, para que futuramente não se questione eventual nulidade, né? Como aconteceu com a Operação Lava Jato, né? Foi outra observação da Luciana, falando que o temor é exatamente esse, né? Que haja depois uma... Esse é um ponto central, quer dizer, e ao mesmo tempo não se pode descuidar que se trata de uma investigação seríssima, né? De crimes gravíssimos e que realmente geram um ambiente de turbulência política ainda, enquanto não há essa condenação aplicada. Portanto, é preciso observar, né, o zelo na tramitação da ação penal e, ao mesmo tempo, a prioridade absoluta, né? Agora, com relação ao timing disso, difícil dizer. O fato é que, uma vez recebida a denúncia por parte do Supremo Tribunal Federal, abre-se o prazo para que as defesas ofereçam a resposta à acusação, no prazo de 10 dias. E aí há uma série de possibilidades protelatórias, né? A pessoa não está em casa, aí tenta intimar, tenta citar, não consegue. É uma luta, é uma dificuldade. Depois você tem que marcar uma audiência de instrução e julgamento, né? Ouvir as pessoas envolvidas, são muitas testemunhas, muitos réus, né? Serão muitos réus essa ação penal. Então, e só depois o Ministério Público vai, por último, falar em alegações finais e a defesa também vai falar em alegações finais e aí depois uma sentença, que no caso é um acórdão, né, do Supremo Tribunal Federal. Então,
Acho bastante difícil que nós consigamos um acórdão condenatório ainda em 2025. É bem pouco provável.